Vamos ler o livro de Salmos comigo? E hoje é dia de Salmos 4. Confiança em Deus na angústia. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz eu me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Aquele que depositam sua confiança em Deus tem a certeza da sua proteção, e somente Ele é a verdadeira fonte de segurança em um mundo incerto. Vamos comentar um pouco sobre esse salmo. Eu tenho estudado a Bíblia e tenho compartilhado aqui com vocês. Deus tem levantado uma geração com pessoas fortes. Nós precisamos ser pessoas fortes no dia de hoje, principalmente se quisermos servir de verdade e andar com o Senhor. Hoje em dia tá muito esclarecido, né? O mal e o bem. Antigamente não, o mal era meio escondido, meio nas entrelinhas. E hoje em dia o mal ele mostra suas caras mesmo. E quem é espiritual tem percebido isso. São os atores nas novelas, principalmente shows. Teve agora o show da Lady Gaga, onde foi uma sessão de horror. E eu vejo que muita gente já tem tido esse discernimento espiritual. O que está acontecendo no mundo espiritual é muito real. Então, nós precisamos ser pessoas posicionadas para que isso não nos afete de forma onde nós ficamos paralisados, sabe? E aqui fala confiança em Deus na angústia. Por quê? Porque teremos muitos momentos de angústia, sabe? E aqui Davi foi o homem que mais confiou em Deus. Ele enfrentou um gigante. Davi era pequeno, magro, de pequena estatura. Nem a armadura do rei coube nele, de tão pequeno que ele era, porém tinha um coração com fé. E tudo que Deus precisa para agir é de fé. Deus não precisa de uma pessoa super estudada ou alguém que entende teologia. Lógico que a gente precisa conhecer a palavra, mas ele precisa de corações dispostos, pessoas dispostas e fortes também para aguentarem ali o seu chamado, pessoas corajosas para ter coragem, porque muitas vezes vão aparecer desafios que são maiores do que nós. E são exatamente essas pessoas improváveis que Deus gosta de escolher. Eu sou uma dessas, uma pessoa improvável que não tinha as pessoas não tinham uma visão sobre mim. Então Deus nunca procurou pessoas prováveis ou pessoas que têm, como que eu posso falar, formação naquilo. Lógico que temos que ser pessoas dispostas, e Davi estava preparado ali, né? Ele enfrentou o leão e o urso, porém ele era um homem de muita fé e confiança em Deus, né? Vamos combinar, se tem uma pessoa 20 vezes maior do que você, ninguém quer lutar contra Golias. E um cara que aparece ali, o menor de todos, nem soldado ele era. Por quê? Porque quem confia em Deus sabe quando esse desafio vem e sabe que vai vencer em nome do Senhor, não em nome de si próprio. Davi não falou, eu sou forte e eu vou te vencer. Ele fala, você vem com espada e eu vou em nome do Senhor. Então, aqui fala da confiança em Deus na angústia. Nós passamos por muitos momentos de angústias e eu acho que esse é a nossa maior dificuldade, confiar em Deus em meio às angústias. Eu acho que esse é o momento que nós mais somos provados e ali é onde Deus mais age, né? Que ele sempre fala que a sua força se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E isso é muito verdade, porque quando você tá muito frágil, muito fraco de fato, que você permite que Deus realmente age ali, porque você não tem mais força. Eu já passei por isso diversas vezes na minha vida. Eu falo que Deus me carregou mesmo ali no colo. E essas foram as minhas melhores e maiores experiências com Deus. Quando eu estava fraca, Ele se fez forte. Então, aqui hoje eu venho refletir com vocês sobre esse salmo, sabe? Falando, olha, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Mesmo ele falando aqui que ele tá angustiado, que é a falta de justiça, no final ele fala, em paz me deito. E o que acontece muito com a gente quando a gente passa por aflição? A gente acha que a gente não pode ficar triste. Eu era assim. Quando eu tava lá no meio, esperando as promessas de Deus, e eu ficava mal, ficava triste, me questionando, eu achava, ai, Deus não vai me abençoar porque eu tô triste, eu tô pra baixo, eu não tô confiante.
E mesmo assim ele realizou as promessas. E o que eu aprendi com isso? Que Deus é fiel, mesmo os meus sentimentos mudando, porque a gente é assim, ele sabe, o ser humano ele oscila muito. Eu sou assim, eu sou mega positiva, eu acordo animada, eu ouço louvor, e tem dia que eu acordo e falo, cara, nada faz sentido. Mas ele me conhece no interior, ele conhece a minha alma. Então, eu vejo que esses momentos de fraqueza não é pra gente desistir, nem falar, eu não tenho fé o suficiente. Não é isso, gente. É só uma pessoa humana, cansada, e isso é normal. Então, para que nesses momentos, que são os mais desafiadores, a gente não se engane, achando que Deus nos esqueceu, ou as mentiras que o inimigo vai colocar na nossa cabeça. Ah, você não merece, tá vendo? Você já tá desanimado de novo, tá vendo? Você não confia, não é isso, gente. A confiança, ela não é baseada nos meus sentimentos, tá? A confiança em Deus não é um sentimento, é uma decisão. Eu decidi que eu confio em Deus. Independente das situações ou circunstâncias ruins que eu passe, a minha decisão é eu confio em Deus. E, gente, eu confio de fato. De verdade. Muitas vezes eu fico triste, fico pra baixo, falo por que isso tá acontecendo. Mas no fundo da minha alma eu confio em Deus. E Ele sabe. Ele sabe. Então, antes eu achava que não. Eu falava, nossa, Ele não vai me abençoar. Olha como eu tô insegura, olha como eu tô com medo, olha como que eu tô isso e aquilo. E, gente, eu venho hoje pra lembrar vocês que Deus é fiel. Que Deus cuida de você, principalmente nesses momentos. A única coisa que você não pode fazer é desistir e parar. Você tem que respirar, parar, descansar e voltar a caminhar de novo. E sempre também quando as promessas estão próximas de se concretizarem, as coisas, as lutas, elas ficam mais intensas. E mais difíceis também, né? Eu falo isso porque eu sempre tenho muitos propósitos com Deus, né? Ele cumpre um, eu oro, ele sempre me dá uma outra coisa. Então acaba que eu enfrento ali algumas batalhas e aí eu vejo o quanto eu consigo ser forte se eu colocar minha confiança nele. E nos dias que eu estiver fraca, tá tudo bem também. Então, no dia de hoje, essa reflexão sobre a confiança em Deus, sabe? Os homens até... Olha, ele fala que, ó, homens, até quando os tornarei a minha glória em vexame e amarei a vaidade? Aí ele fala, sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Ele faz ali o desabafo, ele fala ali que ele tá triste, que ele tá sendo injustiçado, mas logo após ele fala, mas eu confio em Senhor. Deus também conhece meu coração. Então, para que no dia de hoje você lembre-se disso quando estiver passando por momentos difíceis, Deus continua com você. E fraquejar, pensar em desistir, se sentir fraco, desanimado, faz parte e tá tudo bem. Então, que a gente continue sendo forte mesmo na fraqueza. Deus está chamando uma geração de pessoas fortes. Por que eu comecei a gravar vídeos aqui na internet falando sobre Deus pra vocês? Porque é um tempo de se posicionar. Igual eu tava falando pra vocês, o mal, ele tá totalmente posicionado. Ele está posicionado em guerra, em batalha. Olha o que tá acontecendo. Olha o show da Lady Gaga. Teve um outro aí também, eu não lembro o nome dos cantores. Mas o que foi aquilo? Foi um ritual ao vivo para milhões de pessoas. Ou seja, o mal está posicionado. As pessoas falam, é conspiração dos crentes. Não, é a realidade. Tá? Antigamente era disfarçado. Por quê? Porque o bem era posicionado, então o mal ficava ali, sabe, desbaratinado. Agora não. Agora o mal ele está posicionado, tá? O ataque espiritual é pra gente enxergar mesmo. Ele não tem mais, ele não se esconde mais atrás de nada. Então o que eu falei? Já que o mal está posicionado, nós somos do bem, temos que fazer o quê? Nos posicionar. Tem um monte de palavras de morte, de pacto com o demônio, que nem aconteceu agora no show, mas também tem mulheres como eu, que tem fé, que confiam em Deus, que vão acreditar até o último, que irei falar do amor dele até ele voltar. Então, que a gente não se esqueça disso, e que a gente peça mesmo para Deus para que nos dê essa força, tá? Isso é Deus que me dá, não sou eu que sou beneficiada, nem nada disso, eu só permito mesmo que ele trabalhe através de mim. E isso de se posicionar, já faz anos que eu sinto que eu deveria fazer isso, mas não tinha coragem, porém ao ponto que chega, eu falo, Deus, está na hora sim de eu me posicionar. Já que as pessoas que estão posicionadas no mal têm coragem de vir e falar, nós que somos do bem também temos que nos posicionar e falar daquele que realmente salva, liberta e que luta pela gente. Então, para que nesse dia vocês reflitam nesse salmo, que é o Salmos 4, que vocês peçam força para Deus, para que vocês possam ser mulheres e homens realmente ali posicionados, para que Deus possa usar vocês, assim como Ele me usa, e que vocês se sintam tocados pela essa palavra.